No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre O Bom Filho, que é um romance escrito pela sul-coreana Yoo Jeong-joon. E eu já aproveito para me desculpar pela minha péssima pronúncia, mas enfim, é o que nós temos para hoje. Esse livro aqui estava na minha meta literária agora de 2023. Já faz alguns meses que eu o li, mas só agora eu tive tempo de sentar e gravar este vídeo, mas não tem problema. Esse daqui é um romance que parte de uma premissa simples, mas que vai ganhando contornos mais interessantes conforme a narrativa avança. Isso porque o ponto de partida de tudo é o seguinte: o livro é narrado por um rapaz de 25 anos chamado Yoo-jin. O Yoo-jin mora com a mãe e com um irmão adotivo, ou pelo menos esse irmão adotivo, que é um pouco mais velho do que ele, é uma presença constante ali nessa casa da família. Além disso, esse narrador tem epilepsia e por isso ele fica em supervisão constante, uma vez que ele não gosta de seguir muito à risca o tratamento. Tanto é assim que quando o romance começa, ele já está há alguns dias sem tomar os seus remédios e por isso ele começa a sentir os primeiros sintomas de uma crise, até porque ele ficou até tarde na rua na noite anterior, e isso torna o estado dele ainda mais delicado. Para piorar um pouco a situação, assim que acorda, o Yoo-jin percebe que está todo manchado de sangue, o que talvez signifique que, na verdade, ele não está para ter uma crise. Muito provavelmente, a gente pensa isso de início, ele já teve uma crise durante a noite enquanto dormia, e essa crise foi tão violenta que às vezes, sei lá, ele mordeu a língua ou coisa do tipo, e é por isso que ele está todo coberto de sangue. Então, esse rapaz está confuso, ele está assustado, ele está tendo sintomas estranhos, ele está coberto de sangue, de maneira que ele vai procurar a mãe pedindo ajuda, mas eis que ele descobre que a mãe dele foi assassinada e o cadáver dela está jogado na sala. A partir desse início, tudo levaria a crer que o romance iria acompanhar esse rapaz tentando descobrir o que aconteceu e quem matou a mãe. E na verdade essa investigação até que acontece mesmo, só que ela se resolve, pelo menos em partes, ainda no primeiro capítulo do romance. Isso porque aos poucos o narrador vai se lembrando de ter brigado com a mãe na noite anterior, justamente por conta dessas suas ausências, dessas suas escapadas noturnas. E nesse meio tempo, enquanto vai se lembrando dessa briga que aconteceu na noite anterior, o Yoo-jin encontra ali uma navalha suja de sangue, o que confirma as suspeitas de que foi ele quem matou a própria mãe. E isso nem é spoiler, porque, como eu disse, logo no primeiro capítulo do romance, isso já é um dado apresentado ao leitor. O que nos interessa aqui, então, ao longo do romance, e na verdade o que interessa principalmente a esse rapaz, é entender como foi que aquela vida de aparente normalidade e quase perfeição, quando a gente presta atenção nas descrições que o narrador faz da casa, levou o Yoo-jin a cometer um crime tão violento contra a própria mãe. E a narrativa não poupa detalhes sobre o estado do corpo e da cena do crime. E esse ponto de partida me enganou, porque quando a questão do crime se resolveu em menos de 100 páginas, logo no primeiro capítulo, eu fiquei pensando, tá, mas e agora? Havia essa história do crime, e daí eu fui induzido a pensar, vai ser um romance policial, etc e tal. Não deixa de ser, mas enfim. Então pensei que haveria uma investigação e blá blá blá. Mas aí não, em 100 páginas já resolveu. O assassino é o filho, ponto final. Né? E aí eu fiquei pensando, tá, mas e agora? O romance, ele tem 285 páginas. Eu falei, nossa, mas é um número considerável de páginas para ter esse dado muito simples no início, né? Só que a questão é a seguinte: a partir dessa revelação, esse narrador vai se lembrando de uma série de coisas que aconteceram tanto na noite anterior ao crime, né, quanto ao longo dos últimos anos. E essas lembranças ficam ainda mais vívidas depois que o Yoo-jin
começa a ler trechos de um diário que sua mãe escrevia, a partir do qual, né, a partir desse diário, esse rapaz vai se lembrando de coisas que ele havia se esquecido, né, de coisas que ele havia ali, de certa maneira, reprimido ao longo desse seu amadurecimento. E aí a gente começa a perceber aqui uma dinâmica de violência, mas uma violência muito sutil, que havia se estabelecido entre o narrador e a mãe desde há muito tempo, principalmente depois de um evento traumático que aconteceu há mais de 10 anos envolvendo essa família. Portanto, o foco do romance definitivamente não é o assassinato em si, mas sim a descoberta de algo terrível que subjaz a essa aparente normalidade familiar. E nesse meio tempo, a narrativa vai introduzindo fatos importantes como se fossem fatos banais, como se fossem meros detalhes, de modo a revelar aos poucos que esse menino é um verdadeiro monstro, né? Inclusive, pensando nisso, a capa do livro, né, com essa imagem aqui, me fez lembrar daqueles testes que a gente vê em filmes sendo apresentados, né, em que o psicólogo mostra uma prancheta com uma mancha, e aí alguém que se suspeita ser psicopata olha para aquela mancha e diz que aquela mancha representa tal coisa, enfim. E aí cada resposta tem um significado específico. Eu esqueci o nome desse teste agora, mas essa capa, e pensando nas atitudes desse rapaz aqui, eu acabei fazendo essa associação logo de início, né? E veja, eu não vou poder explorar muito essa questão da monstruosidade do narrador sem dar muitos spoilers, né? Mas o fato, para tentar evitar spoilers aqui, é que a gente pode até pensar nesse narrador como um psicopata em potencial que vai aos poucos ali descobrindo tudo aquilo que havia de oculto nele. E aí eu não vou entrar em maiores detalhes, né? Essa ideia de um filho monstruoso acaba tornando o título do romance bastante irônico, né? Além de apontar para uma problematização da instituição familiar, né? Então essa ideia toda da criança monstruosa é uma ideia que sempre aparece quando se vai discutir esses problemas da família como uma instituição. E esse é um tema que me interessa bastante. Mas enfim, uma coisa interessante nesse romance é que o narrador se lembra em vários momentos da voz da mãe falando com ele na noite anterior, né? Portanto, antes desse crime acontecer. Só que ele não se lembra se a mãe estava brigando com ele, se ela estava pedindo ajuda, se ela estava se defendendo, se ela estava pedindo socorro, etc, etc, etc. E essa dúvida é muito interessante. E além disso, o fato dele ir ouvindo a voz da mãe que já morreu, acabou, enfim, estabelecendo entre esses dois personagens uma interlocução que me fez lembrar um pouco daquele modo como o Hamlet do Shakespeare conversa com o fantasma do pai. E durante essas conversas entre o narrador e sua mãe morta, a gente fica sabendo que o Eugene não só tinha abandonado o tratamento para a epilepsia, como também esse rapaz, como eu já adiantei, ele saía de casa furtivamente para poder correr pelas ruas do bairro onde ele morava, que era um bairro de pessoas ricas, enfim. Então esse rapaz ele saía durante as noites para poder ficar correndo por esse bairro, uma vez que ele gostava muito de se exercitar e etc. E ambas as coisas são motivo para... Quer dizer, ambas as coisas. Essas escapadas noturnas dele e o fato do Eugene ter abandonado o seu tratamento são dois elementos que tornam ainda mais difícil a relação entre esse filho e sua mãe, já que, enfim, a relação dos dois já não era lá uma relação muito amigável, digamos, né? Já que eles mais se toleravam do que qualquer outra coisa. Então, mesmo quando esse rapaz se lembra dos momentos bons com a mãe, a gente percebe sempre que existe algo de forçado, que as interações entre os dois nunca são interações
naturais. Sempre existe ali uma forçação de barra, seja pelo lado da mãe, que tem que amar o filho incondicionalmente, seja pelo lado do filho, que por sua vez também tem que amar a mãe incondicionalmente, né? Independente das adversidades que existam pelo meio do caminho. Toda essa hostilidade se deve principalmente ao fato de que o Yujin, ele se revelou desde muito cedo um nadador excepcional, né? Um verdadeiro prodígio da natação. Só que ele teve que abandonar a sua carreira depois que foi diagnosticado com epilepsia. E aí, é claro que ele acaba culpando a mãe por esse abandono de sua carreira prodigiosa como nadador, né? E o tratamento para epilepsia tinha como efeito colateral deixar esse rapaz em uma espécie de letargia que o impediu de seguir com a sua carreira de nadador, o que acabou, enfim, gerando bastante revolta nesse rapaz, porque ele realmente gostava e ele era muito bom naquilo que fazia, e aí, como eu disse, ele passou a culpar a mãe por ter que abrir mão de todas essas coisas, por mais que essa mãe só esteja ali no limite, obedecendo a questões médicas, né, a orientações médicas. Só que aos poucos, a narrativa ela vai nos fornecendo algumas pistas que nos permitem montar um quebra-cabeça que de início a gente nem sabia que estava sendo montado. Isso porque nós vamos percebendo que tem alguma coisa de muito estranha com esse narrador. E essa coisa de muito estranha não tem necessariamente a ver com a epilepsia, né? E aí eu não vou poder explorar isso para não dar detalhes aqui da trama, porque senão isso pode ser spoiler. E aí eu vou dar 3 exemplos de como que essa estranheza aparece aqui em momentos diferentes da vida do Yujin. Em um trecho, esse narrador se lembra da vez em que ele foi assistir Cidade de Deus no cinema com a mãe, e com o seu irmão adotivo, né? Que na época ainda não era irmão adotivo de maneira oficial, eles eram apenas amigos. Mas enfim, durante esse trecho que faz com que esse rapaz se lembre dessa ida ao cinema, o Yujin diz que naquela cena do Cidade de Deus, em que acontece um massacre no motel, ele achou tudo aquilo muito engraçado, e aí ele ficou rindo durante o filme. Só que aí, quando ele olhou para as outras pessoas, ele percebeu que estava todo mundo chocado com aquilo. E veja, nós estamos falando ali de um pré-adolescente, né, vendo esse tipo de coisa e achando aquilo engraçado, né? Então essa é a primeira coisa que já acende ali um sinal de alerta. A segunda coisa é a seguinte: conforme ele vai se lembrando do que fez na noite anterior, esse narrador revela que ele sente um prazer estranho ao perseguir pessoas na rua. E ele chega a usar a imagem de que, nesses momentos, ele era como um predador que sentia o cheiro do medo da sua próxima caça, da sua próxima vítima, né? Então, esse é outro elemento um pouco estranho, né? E o terceiro elemento que eu gostaria de citar aqui para vocês é o seguinte: diante da tragédia daquela cena dantesca de encontrar o cadáver da mãe, acredito eu que qualquer pessoa normal iria ligar para a polícia, iria ligar para a ambulância ou, no mínimo, iria entrar em estado de choque. E isso não acontece com o Yujin, muito pelo contrário. Ele começa a pensar que a melhor coisa a fazer diante daquela cena é esconder o cadáver e limpar as evidências desse crime para que ele não fosse incriminado. E ele faz isso antes mesmo de pensar, de admitir que foi ele quem matou a mãe. Ou seja, inconscientemente é como se ele já soubesse disso, ou na verdade ele já sabia desde o início, mas ele ficou nos enganando por um tempo até admitir que havia sido ele a cometer aquela atrocidade. Mesmo porque nesse meio tempo o telefone não para de tocar, já que tanto o irmão adotivo desse rapaz quanto a tia dele estavam o tempo todo tentando falar com a mãe do Yujin. E aí, durante uma dessas conversas, o narrador descobre que, na madrugada passada,
a mãe havia ligado tanto para o irmão quanto para essa tia do narrador. Só que aí essa mãe não conseguiu falar com ninguém e agora estava todo mundo muito preocupado, porque assim, você acorda de manhã e vê que a sua irmã te ligou 3 vezes de madrugada, isso é sinal de que aconteceu alguma coisa errada, né? E aí as pessoas, né, essa tia e esse irmão, ficam ainda mais preocupados depois, ficam mais preocupadas, né, porque eu estava falando das pessoas, mas enfim, essas pessoas ficam ainda mais preocupadas depois que essa mulher desaparece repentinamente. E aí o Yujin ele justifica esse desaparecimento dizendo que a mãe havia ido participar de um retiro espiritual, o que até faria sentido, uma vez que a mãe dele era muito religiosa. Mas aí é aquela coisa, né? Fazer sentido e convencer são duas coisas diferentes diante de toda a estranheza dessa situação. Então, a primeira coisa estranha sobre esse rapaz é o modo como ele lida com a morte da mãe. Mas aí existe outra questão também que eu achei muito interessante, que é a seguinte: na página, deixa eu ver aqui, 41 dessa minha edição, o Yujin diz o seguinte: dizem que um ser humano normal mente cerca de 18 vezes por hora. Minha média, contudo, deve ser mais alta. Tenho certo talento para a desonestidade. Sou capaz de inventar histórias automaticamente quando necessário, né? E aí, em um trecho mais adiante, o narrador diz que o esquecimento é a mentira com a qual ele consegue enganar todo mundo, inclusive ele mesmo. E aqui nós temos uma coisa importante nesse romance, que é: esse narrador não é nem um pouco confiável. Quer dizer, todo narrador em primeira pessoa não é lá muito confiável, mas esse aqui, ele não é confiável mesmo. Seja porque o Yujin alega ter esquecido das coisas, então como que ele vai falar de algo que ele não se lembra? Seja porque ele não sabe de algumas coisas que ele está narrando, e aí como é que ele está contando aquilo, sendo que antes ele disse que não sabia daquilo, ou mesmo porque esse rapaz, em vários momentos, a gente percebe que ele deliberadamente decidiu nos enganar, até porque, como ele admite aqui nesse trecho que eu acabei de ler, ele é um ótimo mentiroso, né? E aí é aquela coisa, como é ele quem está narrando tudo, e às vezes ele narra tudo de maneira detalhada, é como se nós deixássemos de ser apenas leitores e fôssemos também um pouco cúmplices de tudo aquilo que acontece. E aí é aquela velha história, né? Como é ele quem narra todas essas coisas, a impressão que se tem de início é que o Yujin sempre foi um coitado, né? Que ainda estava tentando lidar com aquele evento traumático da família, quando ele teve que abandonar a natação, e aí, depois disso, ele passou a ser controlado pela mãe e, sobretudo, pela tia. E aí, agora, aproveitando que eu falei da tia, é importante dizer o seguinte sobre ela. Essa mulher é também a médica que acompanha o caso do Yujin. Então, ela pede que a mãe não só dê os remédios a esse garoto, como também faça um diário para acompanhar a evolução do caso dele. O que justifica o nível de detalhamento desses diários que o narrador passa a ler a partir de certo ponto da narrativa. E aí, a estrutura do texto funciona de maneira um pouco repetitiva, principalmente porque essa estrutura ela vai se desgastando, mas essa estrutura, apesar de desgastada, ela dá muito certo para o propósito do enredo. Porque enquanto descansa ali depois de carregar a mãe pela casa e limpar os rastros do crime, o Yujin vai lendo os trechos desse diário e se lembrando de alguns detalhes sobre a própria vida, que vão aos poucos revelando que a situação desse rapaz não era tão simples assim. Que essa doença dele, essa epilepsia que ele tem, não é tão simples assim. E a narrativa, ela dura 3 dias, durante os quais esse protagonista tem que lidar não só com os telefonemas da tia, que se tornam cada vez mais insistentes, porque essa tia se torna cada vez mais desconfiada de tudo aquilo, que também é algo que nos acende um sinal de alerta do porquê que essa mulher está tão desconfiada assim, mas enfim. Mas, durante esses 3 dias,
o Yujin também tem de lidar com o fato de que o irmão adotivo pode chegar em casa a qualquer momento, porque ele estava viajando, mas aí ele resolveu voltar para casa quando não conseguiu falar com a mãe. O que fica evidente nisso tudo é que aquela normalidade familiar do início era apenas, quer dizer, do início assim, do passado, era apenas aparente. Só que todos aqueles segredos que foram construídos ao longo de vários anos vão desmoronando, feito um castelo de cartas, em menos de uma semana, conforme esse narrador vai admitindo para si mesmo que ele tem plena consciência da gravidade daquilo que foi feito por ele. Só que, na verdade, como eu já disse, desde a infância, esse menino já dava sinais de que havia algo de errado com ele. E tanto a mãe quanto a tia fizeram de tudo para mascarar, para reprimir essa natureza do Yujin. Mas, como disse o Freud lá naquele trecho de Totem e Tabu que eu li em um vídeo recente sobre o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, o instinto, ele continua existindo de maneira inconsciente, mesmo tendo sido reprimido no nível da consciência. Ou, como disse o Machado de Assis, lá em Dom Casmurro, a fruta já estava dentro da casca há muitos anos, né? Diante disso tudo, e aí eu não vou dar maiores detalhes sobre essa doença do narrador, sobre essa relação entre ele, a mãe e a tia, mas enfim, diante disso tudo, eu fiquei pensando em dois aspectos culturais da Coreia do Sul. Então aqui eu entro no campo da especulação, uma vez que eu não sei nada daquela cultura. Muito embora nos últimos anos a gente foi bombardeado com vários elementos midiáticos daquele país. Então, primeira dessas coisas, como eu disse antes, o irmão do Yujin foi adotado. Na verdade, esse irmão era um amigo de infância do narrador e ele acabou sendo adotado pela mãe depois de perder o seu último parente vivo. E aí esse rapaz, ele era muito próximo do Yujin, a mãe tinha consciência dessa proximidade entre eles, a mãe ficou muito preocupada porque esse menino iria para um lar provisório, para um orfanato, coisa do tipo, iria viver em condições muito complicadas, e como ela tinha dinheiro para sustentar mais uma criança, essa mãe acaba adotando também esse rapaz. E mais, a mãe parece gostar muito mais do filho adotivo do que do filho biológico, já que a grande ameaça à estrutura da família é e sempre foi o próprio Yujin. E aí a minha questão é a seguinte: como o processo de adoção é visto na Coreia do Sul? Eu pergunto isso porque, a partir da leitura do romance, eu fiquei pensando que talvez esse tema da adoção seja um tema tabu naquele país, como se a adoção fosse vista com olhos um pouco negativos, digamos, com um olhar um pouco negativo. Ou, na verdade, eu tive essa impressão porque, como tudo é narrado pelo próprio filho biológico, que sempre se sentiu meio excluído quando estava em companhia da mãe e desse outro irmão, talvez eu tenha tido essa impressão porque eu entro aqui em contato com uma visão preconceituosa desse sujeito que acaba, enfim, organizando a narrativa. Ou seja, eu não sei se essa desconfiança em relação à adoção é algo cultural ou se é algo que só existe aqui no romance. Então, se você souber disso, por favor, me deixe saber aí nos comentários. E a segunda coisa que eu fiquei bastante pensativo em relação à cultura da Coreia do Sul foi a seguinte: com essa quantidade de filmes, séries e mídias de maneira geral vindas da Coreia do Sul nos últimos anos, eu percebi que quase sempre nesses filmes, séries, enfim, fica posta a questão da violência. Seja essa uma violência de classe, como acontece lá em Parasita, ou mesmo lá naquela série da Netflix, né, a Round 6, seja uma violência mais gráfica, quando a gente pensa em filmes como aquele Invasão Zumbi, que se não me engano é de 2016, 2017, né? E aí, diante disso, e veja, aqui nós já começamos com uma sequência extremamente violenta, né? E aí, diante disso tudo, eu fiquei pensando,
O que esse excesso de violência nos diz sobre essa cultura, né? Por exemplo, quando a gente pensa no cinema brasileiro, essa é uma questão também. Esse excesso de violência que as pessoas apontam no cinema nacional é reflexo de uma sociedade que é baseada na violência, né? Mas é aquilo, como é uma cultura muito distante da nossa, eu não sei como funciona isso na Coreia do Sul. Se você souber, por favor, me deixe saber também. E aí tudo isso me veio à mente conforme eu lia esse romance, de modo que esse é um livro muito interessante, apesar de ter aqui alguns defeitos, como por exemplo, esse abuso da utilização da memória ou ainda a conclusão da narrativa. Isso porque o livro todo se constrói por meio de algumas viradas de um jeito um pouco mais sutil, mas aí quando chega no fim de tudo, as coisas se resolvem com alguma pressa, por mais que a autora tenha sim conseguido, por exemplo, nesse trecho final, recuperar algumas questões sobre aquele evento traumático do passado da família, mas ainda assim tudo aparece de um jeito muito rápido no fim do romance, e essa rapidez não estava presente nos trechos anteriores. Só que, apesar de não haver essa rapidez, o livro continua tendo uma leitura muito fluida, né? Então, isso é algo a se pensar. E aí, quanto àquela questão que eu falei sobre o abuso da memória, isso foi algo que me incomodou um pouco, porque assim, nos primeiros capítulos, quando o narrador faz isso, de pegar o diário da mãe e ler, você fala, interessante, ele está fazendo isso para tentar entender como a mãe o via. Só que assim, quando ele começa a fazer isso o livro inteiro, chega um momento que você entende como a narrativa está funcionando, e aí, como aquela engrenagem está sendo posta em movimento, e aí isso cansa um pouco, porque aí você já sabe, agora ele fez tal coisa, ele vai voltar, pegar o diário, ler uma passagem e se lembrar de algo. E aí é exatamente isso que acontece. Então, com o tempo, esse é um recurso que se desgasta um pouco, então é algo que eu não gostei muito do romance. Outra coisa que a gente pode pensar como um defeito também é o fato de que tudo se resolve muito rápido. Por mais que o centro do romance não seja o crime, ainda assim o crime é o elemento a partir do qual tudo é posto em movimento, né? Então, o fato dessa resolução acontecer de maneira muito precipitada, muito rápida, foi algo que me incomodou um pouco também. Mas, enfim, resumindo, O Bom Filho é um romance interessante, é um bom romance de suspense, que entrega aquilo que promete, mas que não vai muito além daquilo que foi prometido, o que acaba, de certa maneira, sendo bom e ruim ao mesmo tempo, né? Em todo caso, eu fiquei com bastante vontade de ler outras coisas dessa autora. Eu vi que tem outros livros, pelo menos outro livro dela publicado aqui no Brasil, então eu acho que, se não me engano, ele se chama 7 Anos de Escuridão, e também tem essa questão meio de um suspense, de um thriller, enfim. Então fiquei interessado, acho que vou procurar outras coisas dessa Yoo Jung-jun, certo? Enfim, então é isso. Eu vou deixar na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você possa e queira contribuir com esse meu trabalho aqui na internet, a partir do preço de um cafezinho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar aqui para o algoritmo do YouTube que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.